Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Pela infinita misericórdia do Senhor, hoje chegamos à última lição do primeiro trimestre de 2021, lição de número 13 para o dia 28 de março de 2021, a oração de Paulo em favor de seu espinho. A oração de Paulo em favor de seu espinho na carne. Mas antes de iniciarmos esta aula, deixa eu te fazer um pedido. Gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Afinal de contas, fazendo isso, você contribui com o crescimento e para o crescimento do canal Conectados com a EBD. E assim sendo, nós alcançaremos sempre um número maior de pessoas, levando até elas a palavra poderosa do nosso Deus. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto-dia da nossa lição encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Está escrito assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A síntese da nossa lição diz o seguinte: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10 e o versículo 15. Versículo 7 está escrito assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Queridos irmãos, queridas irmãs, pela infinita misericórdia do Senhor, hoje chegamos à última lição do primeiro trimestre de 2021. Que maravilha! Durante todo este período, durante todo este tempo, estudamos preciosas lições a respeito da oração. Queira Deus que tudo que estudamos, que tudo que aprendemos, não fique apenas no campo das ideias, mas que literalmente coloquemos em prática, que voltemos aos primórdios da igreja, que perseverava
em oração. Sim, que a oração seja uma constante na nossa vida, uma prática diária e permanente. Tanto no que diz respeito à nossa vida individual com Deus, como a nossa vida coletiva na comunidade cristã, no meio da nossa igreja também. Mas como já sabemos, nesta última lição, na lição de número 13, estudaremos outras importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição a Deus que ele fez, apresentadas para nós quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, citando uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e tal contexto, aprenderemos sobre a importância de testemunharmos sobre as maravilhas de Deus, sobre o espinho na carne e seus efeitos. Também aprenderemos que há orações sinceras, sim, há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. Por fim, aprenderemos de forma bem clara que assim como foi na vida do apóstolo Paulo, o mesmo acontece com a Igreja de Cristo em pleno século XXI. Acontece comigo e certamente acontece contigo. A graça de Deus, ela é abundantemente suficiente para as nossas vidas. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista fala sobre as visões celestiais. Na verdade, quando vemos o próprio texto escrito pelo apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 12 dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Sim, o apóstolo, quando vai falar sobre tais visões e revelações, ele vai testificar, ele vai testemunhar a respeito do que lhe foi revelado da parte de Deus. Como vimos logo no início do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial em sua vida. Repito, de um momento muito especial em sua vida. E olha o que ele diz no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está testificando, falando dessa grande experiência, dessa experiência absolutamente especial em sua vida, deixando claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato tão somente para que os cristãos, de uma forma geral, tantos da época do apóstolo Paulo, como da Igreja de Cristo ao longo dos séculos, para que todos nós, sem exceção, cresçamos em fé, sejamos fortalecidos na fé, através do que o apóstolo compartilha com a Igreja do Senhor. E ele faz questão de deixar claro que não é mérito dele, ele não vê mérito algum nisso por parte dele. Ele faz questão de dizer:
De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Logo o apóstolo esclarece que não dará muitos detalhes acerca das inefáveis palavras que ouvira quando foi levado ao terceiro céu. O apóstolo, ele destaca que não passará detalhes maiores do que ele ouviu, pois tudo que ele ouviu são palavras inefáveis. Palavras inefáveis quando foi arrebatado, levado, como ele faz questão de dizer, ao terceiro céu. Provavelmente, essa experiência ocorreu em Tarso pouco antes do apóstolo iniciar a sua primeira viagem missionária, que começa no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse testemunho da experiência sobrenatural do apóstolo Paulo deve, portanto, incentivar-nos a compartilhar as bênçãos de Deus, sim, através do testemunho do apóstolo Paulo. Vidas foram fortalecidas, vidas até hoje são edificadas. Semelhantemente, nós precisamos testificar, compartilhar as experiências que temos com Deus, uma vez que essas experiências vividas por nós podem servir de incentivo aos irmãos que estão vivendo grandes dificuldades. Sim, repito, precisamos testemunhar, testificar das grandezas de Deus para que outros ouçam e sejam edificados para a glória do nome de Jesus, entendendo que o mesmo Deus que operou na vida nossa, que operou na vida do apóstolo Paulo, operará também um milagre na vida dele, na vida dela, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nestas visões, nesta experiência, quando Paulo foi levado ao terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, capítulo 12, versículo 4, da segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo ouviu e viu coisas tão magníficas e impressionantes que não se podem descrever por causa da grandeza, poder e beleza. Muitas vezes, os conceitos são insuficientes. Por mais que Paulo tentasse explicar o que viu e o que ouviu, tudo que ele falasse, todas as ideias, todos os conceitos, todos os valores semânticos pertencentes ao campo humano, não seriam suficientes para compreendermos a grandeza, a glória, o poder e a beleza de tudo que o apóstolo Paulo viu e ouviu. Portanto, para percebê-los, faz-se necessário experimentá-los, vê-los, desfrutar das grandezas de Deus, porque as palavras não são suficientes. E nós podemos falar
sobre as nossas experiências, que não se comparam com as experiências do apóstolo Paulo, mas que sim, com toda certeza, palavras não são suficientes para descreverem muitas experiências que vivemos com o nosso Deus. O inefável produz o seu efeito através da experiência, sem auxílio, sem a necessidade de palavras. Como explicar o inefável a quem não se permite sentir Deus? Ora, nas experiências que dizem respeito a relacionamento com Deus, como explicá-las para pessoas que não têm experiências com Deus? Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é algo que pode até ser conhecido enquanto conceito e ter sua complexidade estudada por teóricos, por teólogos, mas só e tão somente só através da experiência é possível compreender a grandeza, o poder, a glória e a beleza do batismo no Espírito Santo e com fogo. Sim, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inefável, todavia muito necessária nos dias atuais. Além do mais, quando Paulo está testificando, quando Paulo está testemunhando, falando sobre estas experiências deste arrebatamento ao terceiro céu, das visões que de lá ele teve, ele conta experiências verdadeiramente edificantes, experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história. Aliás, a carreira cristã, ela é carregada de experiências que marcam a história de todo e qualquer crente. E essas experiências marcantes sempre nos fazem refletir, nos trazem amadurecimento e crescimento. Um exemplo disso está no texto que estamos a observar, quando o apóstolo Paulo pede a Deus, ora por 3 vezes, rogando a misericórdia do Senhor pelo espinho que ele tinha na carne. Não há uma descrição da visão que o apóstolo teve, nem sobre o que lhe foi revelado no céu, nem tampouco a respeito das palavras que lhe foram contadas. Não há na Bíblia, repito, nada que retrate de forma detalhada as visões e tudo que foi falado para o apóstolo Paulo. No entanto, esse evento marcou profundamente a vida, a jornada, a caminhada, o ministério do apóstolo Paulo, bem como também a vida dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato, a essa experiência, a esse testemunho do apóstolo Paulo ao longo da história. Tal evento certamente
sem sombras de dúvidas, encorajou o apóstolo Paulo a enfrentar os sofrimentos, repito, no plural, a enfrentar os sofrimentos ao longo de seu ministério. Leia comigo Filipenses capítulo 1, versículos 20, 21, 22 e 23. Filipenses capítulo 1, versículos 20 ao 23, está escrito assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E isso aqui é fruto de experiências do apóstolo Paulo com Cristo. Isso também é resultado de tais revelações que foram suficientes para edificá-lo em Cristo de forma inabalável, a ponto de enfrentar todos os sofrimentos, inclusive na hora da morte, não negar a Cristo, mas permanecer fiel e inabalável para a glória do nome do Senhor Jesus. Já quanto ao espinho recebido, não lhe permitiu jamais ensoberbecer. Paulo vai mostrar que mesmo diante de tantas revelações, mesmo diante de tanto privilégio da parte de Deus, depois de relatar essas experiências e visões inefáveis, ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Sim, e o espinho recebido não lhe permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que ele experimentara. Paulo sabia, ele era meramente um instrumento de Deus. Por mais usado que ele fosse, por mais carta que ele tivesse escrito e que ainda iria escrever, por mais experiências com Deus, por mais igrejas que tivesse implantado, por mais viagens missionárias que ele realizasse, Paulo sabia que tudo aquilo foi feito pela boa mão do Senhor, através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Logo ele entendia: isso não é mérito meu, eu jamais devo me ensoberbecer. É um exemplo para nós, que às vezes somos usados uma vez, duas vezes, meia dúzia de vezes, porque cantamos, porque pregamos, porque ensinamos, e já achamos que somos alguma coisa, e nos esquecemos que a excelência da glória e do poder é de Deus, porque nós somos vasos de barro. Foram muitas as experiências vividas e edificantes que o apóstolo Paulo viveu. E a pergunta é: que experiências com Deus estamos vivendo, colecionando nos dias de hoje?
Aliás, as nossas experiências, elas nos edificam ou nos frustram. As nossas experiências também podem servir de edificação para outras vidas. Lembremos-nos, o que o apóstolo Paulo viveu foi fruto de seu relacionamento com Deus. Por isso, devemos investir. Eu vou repetir. Por isso, devemos investir em nosso relacionamento com Ele, uma vez que, quanto mais relacionamento com Deus, mais experiências que edificam nós teremos com Deus. Já no segundo tópico da lição, veremos a respeito do espinho na carne. Esse espinho que o apóstolo falou, que para não se ensoberbecer, foi-lhe dado um espinho na carne. São várias, vocês sabem muito bem, são várias as suposições acerca do espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Algumas pessoas acreditam ser um problema nos olhos, baseando-se em Gálatas capítulo 4, versículo 15, ou uma outra doença, baseando-se em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Existem também especulações quanto às perseguições dos judeus, a quem Paulo tanto amava. Romanos capítulo 9, versículo 13. Ou ainda sobre a ação constante de inimigos. Alguém faz tal afirmativa, baseando-se em Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 7. Quando falamos em espinho na carne, embora não saibamos dizer qual foi especificamente o espinho na carne de Paulo, quando falamos em espinho na carne, figurativamente falando, estamos nos referindo a sofrimento, dor, aflição, humilhação, doença, dentre tantas outras possibilidades. Sim, embora não saibamos qual foi o espinho na carne de Paulo, uma coisa é certa, ele tinha um espinho na carne. E Paulo deixa claro que esse espinho lhe foi enviado como um agente este que tinha como função, que tinha como finalidade, que tinha como propósito trazer crescimento para o apóstolo, lembrando-lhe da importância de evitar certas quedas tão comuns ao ego humano. É da compreensão e do conhecimento de todos que quando o homem é usado por Deus, se ele não se esconder detrás da cruz, se ele não se mantiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, o seu ego, o seu eu procura dominá-lo, a ponto de ele achar que ele é o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor obreiro, o melhor pastor, a melhor coordenadora, a melhor dirigente de círculo de oração e assim sucessivamente. Aí Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, para que o meu ego não inflasse.
foi-me dado um espinho na carne. Sem dúvidas, muitos são os efeitos positivos, olha que interessante, do espinho na narrativa do apóstolo Paulo. Quando ele fala para nós do espinho na carne, de forma clara, o apóstolo Paulo mostra para nós que mesmo com esse espinho na carne, ele olhava para Cristo e via a suficiência da graça de Deus. Aleluia! Paulo via o favor imerecido de Cristo na sua vida. Não era aquele espinho que lhe deixaria frustrado, que lhe deixaria desanimado. Não era aquele espinho que lhe faria voltar atrás. Paulo sabia que maior que o espinho na carne era a graça suficiente de Cristo Jesus. Paulo sabia também que apesar deste espinho na carne, a fraqueza dele seria dissipada pelo poder do Deus Todo-Poderoso, e o orgulho cederia, perderia espaço para a humildade, humildade que tanto nós falamos, humildade que tanto nós pregamos, mas humildade que poucos de nós vivemos. Sim, nós falamos de humildade, mas não temos um coração humilde. E Paulo vai mostrar que ele aprende estas ricas e profundas lições através do seu espinho na carne. O próprio Jesus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele compreende isso e vai dizer: de boa vontade, pois, portanto, concluindo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que Cristo habite, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Mas quanto a nós, queridos jovens, queridos irmãos, qual é o nosso espinho na carne? Este espinho na nossa carne é motivo de reclamação ou somos gratos a Deus, a Cristo, por nossas limitações? Que possamos depender em absoluto de Deus e lidar com nossos limites, declarando sempre que, apesar das dificuldades, apesar das angústias, apesar das aflições, apesar das portas fechadas, apesar dos pesares, apesar do espinho na carne, que possamos declarar sempre de todo o coração: Senhor, dependo exclusivamente de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça, pois a Tua graça me basta. Aleluia. Esse apóstolo vai mostrar que mesmo com o espinho na carne, há crescimento. Sim, o espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus. E em tudo, em absolutamente tudo, buscar a orientação do Espírito. Razão pela qual sempre Paulo fazia questão de dizer: meus irmãos, vivamos em espírito,
Porque se vivermos em espírito, não satisfaremos os desejos ou as concupiscências da carne. Meus irmãos, andemos em espírito. Paulo sabia que precisava viver na total dependência de Deus, do Espírito Santo. Sempre que os desafios apresentavam-se para ele, diante dele, ele entrava no desafio, e quando saía do desafio que ele havia enfrentado, ele saía mais fortalecido, chegando ao ponto de dizer: isso aqui é impressionante, chegando ao ponto de dizer, de afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, em suas dificuldades, em suas perseguições. Olha, vejamos 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, as palavras do próprio Paulo, que escreveu falando: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, pelo amor de Cristo, por amor de Cristo. E conclui o versículo dizendo: porque quando estou fraco, então eu sou forte. Esse prazer era fruto da certeza de que tudo, absolutamente tudo, contribuiria para o bem da vida de Paulo. Ele escreve aos irmãos na cidade de Roma e vai dizer: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Quando a fraqueza assolava o seu corpo, Paulo sentia-se forte em Deus. Aleluia! Eu quero ler esse versículo com os irmãos. Efésios, melhor dizendo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo por demais conhecido pela Igreja de Cristo. Olha o que o apóstolo vai declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos versículos anteriores, em especial no versículo 12, ele diz: eu sei estar abatido, também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Diante deste cenário, ele diz: sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a fraqueza assolava o seu corpo, ele sentia-se mais forte ainda em Deus e triunfante. Não desistia da sua missão, pelo contrário, cumpriu-a cabalmente. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina. E o orgulho nos impede de ver os reais desafios de nossas vidas. Mas, quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito Santo de Deus, Ele age em nós, Ele age por nós e Ele age para nós. Glória a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito de Deus, Ele age em nós. Ele age por nós e Ele age para nós, em nosso favor. Em síntese, quando vivemos na total dependência do Espírito Santo de Deus, até no sofrimento há
crescimento para a glória do nome de Jesus. Nós poderíamos dar N exemplos na Bíblia de homens que sofreram, mas continuaram na total dependência de Deus, e Deus os fez crescer na terra da aflição. Você está lembrado de José? Você está lembrado de Daniel? Portanto, jovens, mantenhamos a nossa integridade com Deus. Mantenhamos o nosso propósito firme com Deus e não nos contaminemos com os manjares deste mundo, mas sejamos íntegros, retos, fiéis a Deus, porque mesmo no momento da angústia, mesmo no momento do caos, Deus nos trará crescimento para a glória do nome dEle, porque a graça dEle é abundante e constante na nossa vida. Assim, chegando ao terceiro e último subtópico do segundo tópico, as correções. Uma das formas de Deus aperfeiçoar-nos é trabalhando as nossas falhas. Sim, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos falhos. Quando nos chama, quando nos vocaciona, Ele vai nos aperfeiçoar, trabalhando as nossas falhas. Lembremos-nos, em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Ele vai nos lapidando, forjando-nos de acordo com o querer dele. Mas às vezes, diante de nossas fragilidades, por causa de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos inclusive até em desistir. Mas acredite, desistir não é o que Deus, o nosso Pai amoroso, tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para a sua sublime obra, quando Ele nos vocaciona para uma nobre missão, certamente também nos dará as condições suficientes e necessárias para executarmos, para realizarmos tal missão. Foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías, foi assim com Pedro, foi assim com o próprio apóstolo Paulo. Porém, há uma questão central nessa dinâmica. Será que nos permitimos ser trabalhados por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, experiências e erros? Uma coisa é certa: Deus quer nos usar, mas antes Ele quer reparar as arestas. Antes Ele quer queimar os nossos lábios, como fez com Isaías, com a brasa tirada do altar. Antes Ele quer moldar-nos para que percebamos que precisamos fazer a obra dEle, de acordo com a vontade dEle. Antes de nos usar, Ele quer nos encher com seu Espírito. Lembremos-nos da igreja. Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em meio aos espinhos na carne, como estamos reagindo? Saibamos, lembremos-nos, os espinhos na carne não são para voltarmos atrás. Os espinhos na carne não são para nos humilhar. Os espinhos na carne são apenas para que nos lembremos que somos tão somente só
dependentes da graça de Deus. Os espinhos na carne estão aí para nos corrigir e para nos mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sim, os espinhos servem como um instrumento para que nós possamos crescer dia após dia diante de Deus. Assim nós chegamos à conclusão desta lição afirmando: como é precioso saber que nunca estamos a sós quando servimos ao nosso amado e glorioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores que soframos, o Espírito Santo, o Paracleto, o outro Consolador, ele nos consola. Além de nos consolar, ele nos conduz e nos fortalece no amor de Cristo Jesus. Lembremos sempre, portanto, do que disse o apóstolo Paulo: porque quando estou fraco, então sou forte. O amor de Cristo em nossos corações nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façamos isso e permitamos-nos ser bênçãos nas vidas das multidões que dia após dia clamam por socorro. Muito obrigado, queridos. Dessa forma nós terminamos mais um trimestre rico, abençoado e abençoador, mas já marcamos o nosso próximo compromisso, mais um trimestre rico e abençoado, no qual estudaremos o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, com a igreja. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E já estudaremos a lição de número 1. É o nosso próximo encontro, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.